Olá, amigos e amigas. É com renovada alegria que iniciamos mais um programa reformador. Hoje estamos na companhia do nosso irmão Tarcísio Martins Dantas, que vai falar conosco sobre a ciência espírita, que dá título ao seu artigo, que está na revista Reformador, de julho de 2022. Então, Tarcísio, é uma alegria te receber e muito obrigado por estar conosco. Bom, eu é que tenho a agradecer essa oportunidade de participar, né, desse grande trabalho de divulgação da FEB, né, que se estende assim, por grandes caminhos, né, como a escrita, né, e agora, mais recentemente, né, com essas possibilidades tecnológicas, né, através de um canal de TV, né, pela internet. Né? Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, a Jesus, o nosso mestre, e sempre, acima de tudo, a Deus, que é o Pai de todos nós. Que assim seja, meu amigo. Sobre a ciência espírita, nós aprendemos que a doutrina espírita, ela é ao mesmo tempo uma ciência de observação, uma doutrina filosófica de consequências religiosas. Como nos diz o benfeitor Emmanuel, religião é o sentimento que nos prende ao Criador. E para trabalhar esse assunto ciência, lá na introdução do livro que é o Espiritismo, o codificador Allan Kardec vai nos dizer que o Espiritismo é uma ciência que trata da origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. As ciências terrenas estudam a matéria, têm como objeto de estudo os fenômenos da matéria. E a ciência espírita tem como objeto de estudo o espírito e as suas relações com o mundo corporal, tanto no seu aspecto mecânico, podemos falar assim da mediunidade, da desencarnação, da encarnação, como do seu aspecto moral. Então, a gente inicia perguntando para o Tarcísio, porque Allan Kardec nos diz que sim, o espiritismo tem um caráter científico, mas por vezes nós temos uma dificuldade em conceituar o que é ciência e se o espiritismo se enquadra nesse aspecto científico. Então, Tarcísio, para a gente fazer uma pergunta bem geral, o que é ciência, meu amigo? Pois é, Guilherme, essa pergunta, né, coincidiu com a primeira pergunta que eu me fiz quando me deparei com essa questão que, para mim, acabou soando com uma dúvida, né, porque eu falo aqui do Rio de Janeiro, eu sou do Centro Espírita Leon Denis, e lá fazemos parte, né, do grupo de estudos do Encontro Espírita de Mediunidade, né, que acontece aí uma vez por ano, sempre no mês de junho. E aí, no desenrolar lá dos nossos estudos, eu fiquei me perguntando, né, mas o Espiritismo é, em um dos seus aspectos, ciência, né? Mas onde está a ciência do Espiritismo? Será que são os fatos da mediunidade? Né? Será que a ciência espírita é o livro dos médiuns? Né? Eu fiquei com essa dúvida e aí me veio esse pensamento, essa ideia, né, de poder pesquisar para me esclarecer e, quem sabe, até, né, escrever um artigo para dividir com os nossos irmãos. Né? Então, de fato, essa foi a primeira pergunta que eu me fiz. Antes de saber se o aspecto, né, científico do Espiritismo, o que é ciência. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, né, buscando as fontes, os livros, né, as fontes mais clássicas, eu percebi que, antes de saber o que era ciência, eu precisava saber o que é o conhecimento. Né? Muito bom. Porque, como nós imaginamos, sabemos, né, temos a ideia, né, a ciência é um conhecimento. Toda ciência é um conhecimento, mas nem todo conhecimento é uma ciência. Então, eu percebi que eu precisava saber o que é a ciência, melhor, o que é o conhecimento, né, melhor dizendo, as formas de conhecimento. Né? E aí eu encontrei muitas formas, né, de conhecimento. Né? E as principais, e que refleti um pouco mais nelas, foram o conhecimento intuitivo. Essa é uma forma de conhecimento, o conhecimento que vem pela intuição. E esse talvez seja o conhecimento mais comum que cada um de nós pode alcançar. Né? Então, nós temos, ao viver, né, no mundo, né,
nesse mundo de relações, nós temos uma percepção das coisas, né? E não esquecendo que, quando se fala no conhecimento, nós estamos pensando no conhecimento das coisas do mundo, né? Em tudo que está à nossa volta, e não apenas aqueles fenômenos que são objeto, né, de estudo clássico, né, das ciências, né? Então, uma das formas da gente conhecer as coisas, né, é a intuição, né? Então, ela me permite uma percepção a respeito das coisas, mas esse conhecimento ele pode me trazer algum tipo de engano, porque essa percepção ela fica dependente, por exemplo, da minha motivação, né? Então, se eu estou muito motivado para descobrir algo, compreender alguma coisa através da minha intuição, né, o alcance será um. Se eu estou pouco motivado, o alcance será outro, né? E, além disso, também, esse conhecimento intuitivo, né, ele pode depender, quer dizer, pode não, ele vai depender da minha capacidade de pensar em torno do problema, né? Já pensando aí nas coisas que quero conhecer como problemas. Essa é uma outra abordagem também que é interessante, né, que nós todos damos, né, ao lidar com os fenômenos, com as coisas da vida. São problemas, né? E o conhecimento daquilo se configura como uma solução, né? Então, o conhecimento intuitivo ele está sujeito a me levar a enganos, né? E um exemplo assim bem claro disso, né, é que, por quanto tempo, né, lembrando aí da história da nossa humanidade, por quanto tempo nós imaginávamos, na nossa percepção, que a Terra fosse plana? Até hoje, né? Até hoje. Se eu olho a minha volta, eu digo, a Terra é plana. É um conhecimento intuitivo, não é mesmo? Né? E por quanto tempo, olhando os corpos celestes, nós imaginávamos que a Terra, tudo girasse em torno da Terra, né? Então, esse é um outro conhecimento intuitivo e que vou ter até hoje, né, se não for amparado com um conhecimento mais amplo, né? Se eu olhar a minha volta, eu vou dizer, a Terra é plana, né? Então, essa é uma das formas de conhecimento, né? Mas ele pode me levar a alguns enganos, né? E uma outra forma de conhecimento também muito comum é o conhecimento, pensando aí na história do homem, né? É o conhecimento que vem pela autoridade. Então, o indivíduo ele foi imbuído por questões sociais, questões culturais, né? Por vários motivos. Ele foi imbuído de uma autoridade e aquilo que ele diz eu tomo como um conhecimento, né? Guardando uma grande proximidade com a verdade. Mas essa autoridade, ela por si só, ela não confere conhecimento a ninguém, né? O indivíduo ele tem esse título, né, vamos dizer assim, entre aspas, que me permite conhecer as coisas através dele, mas como ele próprio conheceu também as coisas do mundo. Se ele conheceu as coisas do mundo através da intuição, mesmo tendo autoridade, o seu conhecimento também vai estar sujeito, né, aos enganos, né? E, finalmente, pensando agora, né, um pouco mais nesse compromisso do conhecimento com a verdade, né, uma terceira forma de conhecimento é o conhecimento científico. O conhecimento científico é aquele que contém nele mesmo a garantia de validade. Isso é uma coisa interessante, né? Como pode um conhecimento trazer intrinsecamente, né, uma garantia de que ele está com a verdade, né? E, dentre as diferentes concepções aí de conhecimento, essas três foram as que mais a gente trabalhou, né? E foram, assim, de certa forma, importantes para a gente partir para a ciência, né? Porque a ciência é isso, então, né? A ciência é um conjunto de conhecimentos, ou é o próprio conhecimento, né? Mas que guarda essa relação, né, com algo que possa ser validado nele próprio, né? Então, né, quando se pensa nessa garantia, né, de validade, que configura, então, que o conhecimento seja científico e, portanto, uma ciência, há diferentes formas também de você alcançar a garantia de validade, né? Por exemplo, a corrigibilidade, né? Então, um conhecimento que
ele é autocorrigível, isso, para mim, é suficiente para que ele seja tido como válido e, portanto, científico, portanto, compondo um corpo de ciência, né? Há também a descrição, né? Há várias formas de você dar garantia, dar validade a um conhecimento, então, para que ele seja científico. Mas, de todas as formas, né, a excelência, aquele ideal clássico, né, é o conhecimento que tem garantia de validade numa base aristotélica. Uma base aristotélica. E por que é dita base aristotélica? Porque Aristóteles ele fundamentou, né, o conhecimento das coisas naturais tomando como base o experimento, tomando como base a experiência, né? Então, o ideal clássico, né, a excelência do conhecimento científico é aquele que vai se servir como garantia de validade o método experimental. Então, isso aí é o que existe, né, de mais próximo da verdade no conhecimento que se alcança através de uma ciência, né? Sendo assim, então, Tarcísio, a gente pode dizer que o conhecimento espírita é de competência científica? Não tenho a menor dúvida, né? Porque Kardec, né? E aí estudando a sua obra, né? E todo o início, né? Do trabalho de Kardec, lidando ali com um fenômeno mais simples, né? As mesas girantes, nós observamos que Kardec ele segue o método experimental, que é esse de base aristotélica, né? Então, sobre esse aspecto, né, não temos a menor dúvida, né, que o conhecimento desenvolvido, né, por Kardec, né, na doutrina dos espíritos é um conhecimento científico, é uma ciência, né? E, além disso, né, como toda e qualquer ciência, né, ela se propõe a resolução de problemas para o homem. Os problemas humanos são resolvidos pela ciência. E até quando nós olhamos a ciência espírita ou o conhecimento espírita sob esse aspecto, né, também não temos a menor dúvida. Porque o conhecimento espírita nos auxilia a resolver os problemas humanos que até então nenhuma outra ciência foi capaz de resolver. Né? Quem eu sou? De onde eu vim? Né? Para onde eu vou? Por que algumas pessoas sofrem desde o nascimento? Né? Para onde vão os meus queridos? Deus existe? Né? Então, essas questões elas puderam ser resolvidas, dando sentido, né, completo à vida humana, dando um sentido para a humanidade da Terra, como nenhuma outra ciência ela foi capaz. Mas repare que o fenômeno espírita, né, as manifestações espíritas, agora mais especificamente falando desses problemas, né, a manifestação dos espíritos, né, não foram resolvidos por nenhuma outra ciência, porque todas as demais ciências abordavam e abordam o problema sob o ponto de vista material. E o fenômeno os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas, eles são complexos, né? E além do conhecimento concreto, né, que os fenômenos eles apresentam através dos fatos que nós observamos, né, nas manifestações espíritas, assim como alguns outros fenômenos, né, o fenômeno espírita ele tem um conhecimento que está implícito ali, naquilo que a gente está observando, né, um conhecimento que não é concreto, né, ele é abstrato, né, é um conhecimento que está fora, né, da capacidade dos meus sentidos perceberem. É um conhecimento que está no campo da essência das coisas. Isso torna o fenômeno espírita muito mais difícil de ser desenvolvido, de ser construído, né? E Kardec percebeu isso prontamente, quando ele declara: os fenômenos espíritas são de consequências morais. Né? Então, ele já nos preparou ali, através do seu texto, que a ciência espírita vai muito mais além dos fatos. O conhecimento
abstrato, né? Ele não pode ser extraído, esse conhecimento da essência das coisas, que está implícito nos fenômenos espíritas, para a gente explicitá-lo, né? Ele não pode ser extraído pela observação desses fatos. Ele será extraído exclusivamente através do raciocínio lógico. Então, eu devo observar os fatos, aplicar um raciocínio para análise, comparação, e, a partir daí, extrair todo esse conhecimento que está nesse campo da essência das coisas, né? E esse é um fato muito interessante, porque dos raciocínios lógicos empregados, né, na análise de fatos de um fenômeno, nós temos aí a dedução, né? Esse foi um outro ponto também que me trouxe muita dúvida quando eu estudei, quando eu estava nesse ponto lá do Livro dos Médiuns, né? O raciocínio lógico dedutivo, o indutivo, né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso, né? O que Kardec está desenvolvendo ali, está mostrando para nós através do seu texto, né? E é surpreendente, porque, olhando as definições, o raciocínio lógico dedutivo é aquele que parte do geral para o particular, né? Ele parte de uma hipótese, né? No desenvolvimento de um conhecimento, você faz a hipótese e aí, né, a experiência, por exemplo, pode verificar se aquela hipótese é verdadeira ou não. Mas esse raciocínio lógico, ele guarda uma proximidade muito grande com as ideias pessoais. E, em virtude da complexidade do fenômeno, né, espírita, né, era necessário se servir de um raciocínio lógico, né, que nos afastasse, ou melhor, Kardec, né, afastasse Kardec das ideias pessoais, para que ele não caísse em sistemas como tantos e tantos outros cientistas que estudaram o fenômeno espírita caíram, né? Vários deles. Faraday negou o fenômeno, né? No livro Mesas Girantes, publicado pela FEB, é um livro fantástico, né, para que a gente possa compreender melhor a ciência espírita. Lá, Zeus Van Tuyl, né, ele enumera, né, vários daqueles que, com boa fé, estudaram o fenômeno e não chegaram nem perto das conclusões que Kardec alcançou. E Kardec, então, para fugir dos sistemas, das ideias pessoais, ele utiliza o raciocínio lógico indutivo. E o indutivo é o contrário do dedutivo, né? Ele parte, né, do particular para o geral, ou seja, ele generaliza o conhecimento, podendo alcançar, inclusive, as leis naturais que regem o fenômeno. E foi o que Kardec fez, né? Ao final, no estudo dos fenômenos, são alcançadas as leis da comunicação, né? Enfim, né, da comunicação espírita. E o raciocínio lógico indutivo, né, quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, ele teve a sua elevação, digamos assim, né, lá na Idade Média, né, com Francis Bacon, né, e muito interessante que os alquimistas, né, eles eram experimentalistas, né? Então, o alquimista ele contribuía muito no campo da medicina. Então, eles produziam as substâncias para curar as doenças, né? Então, o que eles faziam? Trocavam alguns compostos daquelas substâncias medicamentosas e observavam, né, a cura de outras doenças, né? Então, temos aí uma ideia muito próxima da indução, né, desse raciocínio lógico indutivo, em que você amplia a experiência para que novos fatos surjam, para que, então, você tire novas conclusões. E foi isso que Kardec fez, né? Kardec observou o fenômeno mais simples, as mesas girantes, né? E, ao se reunir com aquele grupo de observadores, né, de experimentadores, a mesa se movia, né? Vamos aí pensar na mesa com esse símbolo, né? Fenômenos mais simples, as mesas girantes. Kardec parte, então, de uma premissa, né? O raciocínio lógico indutivo, ele não parte de uma hipótese, ele parte de uma premissa, que são proposições. A hipótese é uma ideia preconcebida, né? E aí Kardec, olhando aquele fenômeno, não havia contato das mãos com a mesa se movia, uma ação à distância. Então, ele parte de uma premissa. Qual foi a premissa de partida de Kardec, né? Aquele movimento é um efeito. Isso é uma hipótese? Não.
é uma premissa, né? E por que não é uma hipótese? Porque a mesa é constituída, é composta de matéria. E Kardec sabia que a matéria era inerte em si mesma. Então, se aquela mesa não pode ela própria produzir aquele movimento, é porque aquele movimento é um efeito. Então, nós observamos que Kardec partiu do conhecimento mais simples. Qual foi esse conhecimento mais simples nesse exemplo? A matéria ela é inerte em si mesma. Isso aí é um fato científico, né? Mas ela se move, então há uma força mecânica de ação. Sobre ela. Exatamente. Então, isso é um efeito. Então, onde está a causa dessa força? O que Kardec fez? Ele ampliou a experiência. De que maneira? Vamos trocar, nós aqui que estamos participando, vamos trocar de posição aqui. Isso na minha colocação aqui, certo? E aí, ele continuava observando. Então, vamos fazer o seguinte, amanhã vamos nos reunir novamente, na minha simplicidade aqui de apresentar o assunto, né? Mas você não venha, não. Venha só você, e aí no dia seguinte vamos trocar novamente. Você não vem, agora você vem. E aí ele percebeu que somente quando o indivíduo estava presente é que a mesa se movia. Então, ele concluiu, você é dotado de uma faculdade especial, porque somente quando você está aqui a mesa se move, né? Então, esse é o método indutivo, né, que Kardec desenvolveu. Ele ampliava as experiências para que novos fatos surgissem e ele pudesse tirar novas conclusões, né? Então, não podemos ter a menor dúvida, o conhecimento espírita é de competência científica, com certeza. Perfeito. Allan Kardec busca esgotar, né, de todos os ângulos as possibilidades até realmente buscar concluir o assunto. Sendo assim, Tarcísio, eu te pergunto, é correto, então, nós podemos afirmar, então, que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de experimentação e de observação, ou de observação e de experimentação? Esse é um outro ponto também muito delicado, né, e que também eu fiquei com muita dúvida, né? Mas logo quando eu consegui entender a definição de ciência e entender que a ciência, o conhecimento espírita era um conhecimento científico, né, eu compreendi que, de fato, né, a ciência espírita é uma ciência de observação, né, e que utiliza como método o método experimental. Então, no meu caso, eu estava confundindo, e acho até que talvez muitos de nós outros também temos essa dificuldade. A gente confunde o método experimental com o tipo de ciência em que classificamos a ciência espírita, né? A ciência espírita é uma ciência de observação, né? E a ciência de observação ela é uma ciência que raciocina, né, sobre fatos pura e simplesmente constatados, né? Ao passo que a ciência experimental, né, é a ciência que raciocina em torno de fatos, né, que foram promovidos pelo próprio experimentador, né, digamos assim, né? Então, quando nós estudamos o fenômeno espírita, e se a gente der uma passada ali no capítulo 4, na segunda parte do Livro dos Médiuns, a teoria das manifestações físicas, né, a gente aprende que o fenômeno espírita, para que ele aconteça, são necessários 3 elementos, pensando no fenômeno mais simples. 3 elementos essenciais. O primeiro deles é o médium, né, é aquele dotado da faculdade especial, da aptidão especial, né? Esse médium, esse indivíduo, ele vai doar a sua capacidade, o seu fluido medianímico para que o fenômeno se dê. E esse acaba sendo o segundo elemento indispensável para que o fenômeno aconteça. O fluido, porque a ação ela é fluídica. Então, nós temos aí o primeiro elemento, o médium com a sua força medianímica, que age através de fluido, é uma ação fluídica. E, finalmente, o terceiro elemento aparece, que é o espírito, né? São Luís, inclusive, é quem nos esclarece a Kardec através das perguntas que ele conduz lá no texto. Então, nós temos esses 3 elementos. E 2 deles são seres inteligentes, o médium e o espírito, né? Aquele que junta une, né, combina, melhor dizendo, né, sendo bem fiel ao texto de Kardec, combina o seu próprio fluido com o fluido do médium para que a matéria seja animada, para que a mesa, né, o qualquer objeto se movesse, né? E aí Kardec, então, leva essa pergunta a São Luís, né? Se nós temos aí 2 seres inteligentes,
né? E a vontade? Qual é a participação da vontade de um e de outro? E aí São Luís responde a Kardec que a vontade do médium ela tem relevância, mas ela não é preponderante. É tão verdade que o fenômeno pode se dar, né, sem a participação, melhor, sem a conscientização, a revelia do médium. Eu sou médium, estou emprestando fluido para um fenômeno e não estou nem sabendo que aquilo está acontecendo. Então, a minha vontade ela é relevante em quê? Né? Evocando, chamando os espíritos para guiar as minhas forças. Né? Esse é o papel da vontade essa é a relevância, né, da vontade do médium, né? Potencializar as suas forças, trazer para junto de si os espíritos benfeitores espirituais, né? Mas a vontade preponderante é a do espírito. Né? Então, de forma alguma, eu posso dizer que a ciência espírita ela é uma ciência experimental, pensando na classificação da ciência. Né? Ciência quanto ao tipo, ela não é experimental, porque eu reúno um experimentador, eu posso reunir junto a ele um médium, né, de grande capacidade medianímica, mas se não houver um espírito, pensando no fenômeno mais simples, aquele fenômeno não vai se dar, porque essa é a vontade preponderante. Né? Então, podemos dizer que a doutrina espírita então, é uma ciência de observação, né? Também não temos a menor dúvida, né? Até no artigo, né, nós tivemos a felicidade de encontrar uma boa referência, até independente, de Claude Bernard, num clássico dele de Introdução à Medicina Experimental. Lá ele define a ciência de observação, a ciência experimental, e lendo essas definições a gente conclui. A ciência espírita é de observação. Mas o espiritismo é praticado. Como é a prática espírita? Eu acho que aí é que eu fazia uma certa Perfeito. confusão. Né? A prática espírita. A prática espírita é a manifestação dos espíritos, é a experiência. Né? A experiência, exato. A experiência, nós evocamos os espíritos, né? E aí a gente, né, de maneira mais simples, a gente fala a ciência experimental, porque evoca o espírito, mas procurando ser bem rigoroso nas definições, né? E não tenho também dúvida de que Kardec o foi, até na própria Gênese ele diz isso, né? Logo no primeiro capítulo, a ciência espírita é uma ciência de observação, né? Mas a sua prática é a experiência, a experimentação em que os espíritos são evocados. Né? Então, também esse foi um ponto muito delicado, né? E que eu consegui entender lá o que Kardec colocava para a gente no texto. Muito esclarecedora a tua fala, Tarcísio, exatamente por isso, né? A gente tem dentro da expressão comum, Kardec nos diz, né? Você só vai saber se é médium experimentando, no sentido da psicografia, ele fala isso, né? E daí a gente traz a palavra de experimentar e compreende como uma ciência de experimentação, mas a definição de ciência de experimentação, na verdade, poderia ser outra, assim, se a gente pegar num conceito clássico, né? Então, meu amigo, a gente está encerrando o nosso tempo. Eu gostaria muito de te agradecer de estar conosco. É uma grande alegria, assim, ter essa tua fala, assim, tão cadenciada, tão segura, tão fundamentada e tão séria, no sentido de trazer a informação espírita da sua pureza mesmo, para que ela possa realmente esclarecer, consolando e consolar, esclarecendo. E para a gente encerrar, então, a nossa conversa, eu te passo a palavra, para que tu possa trazer uma fala para o nosso fechamento desse encontro, já te convidando para que a gente possa, no futuro, estar novamente conversando aqui no podcast, no programa Reformador. Perfeitamente. Inclusive, você trouxe um ponto muito importante. Né? Para que tudo isso existe, né? A ciência espírita, né? Ela não é o fim objetivado. O fim objetivado ele tem consequências morais, então é a reforma humana. Então, a ciência espírita se apresenta para nós como sendo esse elemento de convicção. Esse elemento de convicção. Não é possível lidar com o fenômeno espírita, como médiuns ou como participantes do fenômeno, sem conhecer a ciência espírita, né? Porque eu não conseguirei dar, né, a tudo aquilo que eu estou observando e conhecendo esse alcance moral necessário, né, que vai dar todo um sentido à minha vida, de reforma, de transformação. Né? Ampliando e me auxiliando a compreender, no final de tudo, né,
aquilo que Jesus veio nos ensinar, né? Colocando a felicidade na vida futura, né? Daquele que se reforma, daquele que se torna melhor e que vence as suas imperfeições, né? E esse consolo, né? E muito interessante, porque a doutrina espírita tem é de consequências morais, tem esse alcance moral. Mas todo esse trabalho que está sendo feito aqui, através de textos, através da mídia, tem o seu alcance, e a gente não tem ideia disso, né? E talvez muitos daqueles que estão nos ouvindo agora tenham alguma aptidão para a escrita, né? E talvez possam, né, através de esforço, não sem esforço, estudo, trabalhar e tentar contribuir de alguma forma, através desses órgãos de divulgação, a revista Reformador, né, que abre sempre as portas a todos nós para essa participação, ou talvez alguma revista na sua própria casa espírita. E eu confesso que eu não tinha essa visão do alcance dos textos, eu não tinha esse pensamento, eu não pensava muito nisso. Mas eu sou integrante do trabalho de visita, né, de atendimento fraterno aos apenados, né, aqui no Rio, né? Então, a gente faz um trabalho de evangelização, né? Estudamos espiritismo com os apenados dentro de uma unidade prisional, né? Que é uma atividade prevista, né, na lei e que é organizada pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. E aí, quando eu comecei esse trabalho, né, primeiro dia que eu fui, né, junto ao grupo, né, o grupo já trabalhava e eu era um novo integrante. Quando eu cheguei lá na unidade prisional, né, aqueles que voluntariamente queriam estudar o espiritismo se reuniram lá numa sala, né, e começamos a estudar o espiritismo. E aí eu conheci um dos apenados, que ele me trouxe um caderno muito usado, né, e dentro desse caderno havia uma quantidade grande de recortes de jornal, mas eram recortes à mão, né? Você sabe quando você corta jornal à mão, fica tudo torto, né? E cada página tinha um artigo espírita que era publicado na época num jornal de grande circulação aqui no Rio de Janeiro, cujo autor era o nosso irmão Gerson Simões Monteiro. Quando eu li aquilo, eu me surpreendi. Ele disse, olha, eu coleciono a coluna do seu Gerson, e eu gostaria que nós conversássemos sobre esse assunto aqui. Então, eu me dei conta, né, do alcance que tinha aquele texto do Gerson Simões. Até depois eu encontrei com ele, a gente tinha algum contato. Eu falei, Gerson, aconteceu isso? Ele ficou surpreso, falou, puxa vida, não tinha ideia. Né? Então, que isso sirva para nós, como serviu para mim, de motivação, né? Porque a gente não sabe até onde esse texto, né, essa nossa conversa pode chegar e, de alguma forma, cumprir esse objetivo, né? O socorrer e consolar. E foi essa a promessa do Cristo. Né? Então, mais uma vez, eu termino aqui a minha participação, a minha fala, né, agradecendo essa oportunidade da FEB, né, de poder estar aqui compartilhando esse trabalho de pesquisa. Né? Mas todo esse conhecimento, né, tudo isso foi Kardec. Né? A gente está só aprendendo, né, aquilo, com muita dificuldade e esforço, aquilo que Kardec deixou para nós através das obras. Muito obrigado. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez, Tarcísio, e obrigado a você que nos acompanhou, mais um programa reformador. Lembrando sempre o lema, já que todos nós que somos trabalhador de Casa Espírita, essa célula que compõe o grande organismo do nosso movimento espírita, que tem a finalidade de estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita. E um desses aspectos é a divulgação. E como nos diz Emmanuel, o espiritismo necessita de uma caridade constante, a caridade da sua própria divulgação. Claro que sempre amparada pela moral de Jesus, trazida pelo nosso Allan Kardec. Então, nós convidamos você para conhecer mais os veículos de comunicação da nossa Federação Espírita Brasileira e fazer parte desse movimento de união e de unificação. Venha fazer parte desta família que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Até um próximo encontro e fiquemos em muita paz.